Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7. Com vocês, mais um programa Conexão com Valores da Uniapac, a DCE Rio, a DCE Jovem Rio, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa do Rio de Janeiro. Aqui é o Elmair Neto, presidente da atual gestão, hoje tendo a grata satisfação em receber o nosso estúdio o nosso amigo e mestre Mário Mendonça. Seja muito bem-vindo, Mário. Muito obrigado. Eu aceito amigo, mas fico um pouco em dúvida de mestre. É o povo de Deus que o diz, Mário. Mário, nosso programa Conexão com Valores, ele diz respeito às conexões pessoais e sociais que facilitam o desempenho da nossa ação na sociedade civil onde a gente atua e também os valores que a gente traz desde a casa materna e paterna e ajudam a esse desempenho. E eu convidaria que você contasse um pouco para o nosso público ouvinte a história da tua vida, começando pela sua juventude, a sua atuação profissional, essa sua facilidade em se expressar através dos traços, a sua opção pela carreira artística. Muito bem. A arte veio comigo na infância, na primeira infância. Eu não conseguia ser alfabetizado, porque quando a professora me chamava no quadro negro, que existia naquela época, e pedia para eu escrever a letra A, eu desenhava um cavalo. E todo mundo achava graça e atrapalhava o decorrer da aula. Então ela chamou minha mãe e disse: ele não pode ficar no colégio, a senhora tem que levar e alfabetizar de outra maneira. Minha mãe me levou para uma pequena fazenda no estado do Rio, com um livro, uma gramática, e 15 dias depois eu já estava lendo, depois mais tarde escrevendo as primeiras letras, e aí eu segui no colégio e segui minha vida. E essa vida, a arte sempre esteve misturada nela, fortemente. Depois eu fui para a faculdade de Direito e, ao mesmo tempo, eu frequentava o Museu de Arte Moderna, aqui perto. E me formei nos dois ao mesmo tempo. E aí optei pela arte e nunca exerci a advocacia. Aí na arte muita coisa aconteceu, muita coisa boa, muita luta, muito amor, e até chegar agora, perto dos 91 anos de idade, não arrependido pelo caminho que eu tomei, agradecido a Deus por ele e recebendo as benesses como essa de estar aqui falando isso, com uma próxima exposição que o Elmair está cuidando para que aconteça. Enfim, é isso que eu posso falar. Mário, nós também sabemos da sua capacidade de gestão conduzindo uma das maiores empresas imobiliárias do Rio de Janeiro, e hoje você se posiciona no que todos chamam de o maior pintor de arte sacra brasileiro vivo. E isso tem a história de um caminhar. Dentro dessas satisfações que você foi amealhando ao longo da tua vida, como que você enxerga essa história que passou tão rapidamente e te traz aos 91 anos tão pujante, como artista, como empresário? Olha, você falou bem. Eu trabalhei durante muitos anos numa empresa imobiliária e isso me ajudou, porque eu era
casado e pai de 4 filhas, hoje 4 filhas, 8 netas e 8 bisnetos. E essa empresa me ajudou muito. Havia um grande desenhista na época, um dos ícones brasileiros, chamado Augusto Rodrigues, que me dizia: Mário, arranja uma profissão para sustentar a tua arte. E foi isso que aconteceu. E ela me ajudou imensamente até que o dia que eu pude deixá-la e me concentrar somente na arte. Você me pergunta isso tudo, eu vejo um ar de Jesus, um ar do Espírito Santo, que me conduziu, me amparou, me ampara até hoje. Eu tive, há um ano atrás, um acidente de saúde fortíssimo que me deixou 60 dias numa UTI e 1 ano tentando me recuperar, o que não aconteceu até agora, mas vai acontecer. A mão de Deus sempre esteve me amparando todo o tempo. E a minha posição hoje em dia é agradecer e agradecer. Mário, a gente lendo a sua biografia, vê que naturalmente você foi reconhecido e agraciado com diversas homenagens, medalhas em diversos estados brasileiros. A sua arte, ela extrapola as fronteiras brasileiras e exposições suas já foram realizadas em diversos países. Nós que moramos no Rio de Janeiro e frequentamos as nossas igrejas, na grande maioria delas a gente vai encontrar um quadro ou uma via sacra. Quem vai até o Cristo Redentor, que é um ícone do turismo e da fé brasileira, ao adentrar naquela pequena capela de Nossa Senhora Aparecida aos pés do Cristo, vai se deparar com essa imagem do Cristo exposta ao lado do altar. E nesse momento a gente vai se preparando para poder fazer uma retrospectiva desse seu trabalho. São mais de 2.000 obras, segundo consta, das pequenininhas até as enormes, com a previsão de no próximo dia 9 de outubro essa mostra ser inaugurada no Centenário Solar Granjane Montigny e na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, na PUC. Vai ter a apresentação de um documentário, há uma previsão de já termos um primeiro volume da sua obra, que é tão vasta que não vai caber num livro só, serão 2. Alguns partícipes do nosso ecossistema da Uniapac e a DSE Rio já se mobilizam para poder patrocinar esse evento, que certamente vai deixar sua marca na história artística do Rio de Janeiro. E outros que estejam interessados também unir esforços nesse projeto, também são bem-vindos. A chegar aos 91 anos, Mário, e fazer uma retrospectiva de 60 anos, o que passa aí na tua cabeça sobre essa história? Passa muita coisa, e passa principalmente a rapidez do tempo, que a gente tem que aproveitar bem. Esse tempo que agora nós temos essa passagem do Papa Francisco e que nos deixa um carinho enorme, mas ao mesmo tempo não nos deixa tristes, porque ele foi para o Pai. Então, tempo, a gente tem um tempo, usá-lo bem, aproveitá-lo bem, não só com pintura, com alegria, com tudo mais que a vida nos dá e que nós temos que aproveitar e agradecer. Mário, todo esse seu trabalho já tem registros, tem belíssimos livros, catálogos como esse daqui,
todos eles muito bem ilustrados. E com a satisfação dessa proximidade do convívio contigo, eu vejo que você é leonino, geralmente eu também sou leonino, tem esse traço assim, de querer controlar tudo. Você tem uma verve de dar uma permissão. Eu percebo que você vai deixando que as pessoas possam ir conduzindo esses detalhes que contam uma história que é tua, e que ao final demonstram essas belíssimas coletâneas. Conta pra gente um pouquinho desse seu olhar da permissão, de você permitir que pessoas próximas possam se dar o melhor para poder contar a tua história. Quem seríamos nós sem as pessoas? Quem seria eu sem as pessoas que me ajudaram sempre? Eu estou aqui na casa de um amigo meu, Dom Eugênio Salles. Eu fui 10 anos participante do Conselho de Cultura dele. Recebi muitas coisas, como eu recebi de muita gente, e muito da igreja. E eu diria que se eu estou em alguma posição na arte sacra, a igreja tem uma participação fundamental. As vias sacras são coisas que eu faço com imenso carinho e com imenso cuidado, e agradeço a igreja e permiti-las. Elas me atrapalham um pouco na missa, que quando eu vou à missa nas igrejas que tem vias sacras pintadas por mim, grande tempo eu fico procurando defeitos nos quadros e me afasto da missa. Mas pessoas, como você falou, tantas na minha vida que já me deixaram. Essa idade tem um lado que não é tão alegre, é de você abrir o seu caderno de endereços de amigos e eu vejo que eu boto cruzes verdes naqueles que já foram. E o número é muito grande. E isso deixa uma saudade. Foram pessoas que foram fundamentais e que me ajudaram de uma maneira fantástica. Mário, esse reconhecimento da igreja a essa sua colaboração artística permitiram que os papas, em passagem pelo Rio de Janeiro, recebessem quadros seus como presentes oficiais. Consta que você tem 4 telas em museus vaticanos. E essa sua simplicidade em ver a vida, em ter um estilo de vida que é confortável, mas é simples, qual é seu olhar em relação a essa transitoriedade da vida e essa forma simples que a gente deve caminhar? Você falou, eu estou me lembrando que nessa casa, há uns 15 anos atrás, não sei qual foi a data da primeira visita do Papa João Paulo II ao Rio. 1980. Então, eu era conselheiro e, na ocasião, a arquidiocese presenteou ele com uma tela minha, uma ceia simbólica. E outros quadros aconteceram, eu digo, às vezes, um pouco mais por sorte do que pela força mesmo do quadro. E como eu continuo dizendo, lá no acervo do Vaticano, é acervo, não é museu, que museu é quando você morre, aí eles verão se vale a pena usar um quadro seu no museu. Por enquanto, esses quadros, se não me engano, são 4,
pertencem a um acervo do Vaticano e ficam colocados em lugares especiais. Até, Ilmair, eu vou ver se nós conseguimos trazer um deles para nossa exposição. Enfim, o que eu posso dizer mais sobre a nossa igreja? É a esperança, esperança, esperança. Esperança do que está por vir para nós. Mário, você como empresário, você está muito próximo desse nosso carisma da Uniapac, ADCE Rio, ADCE Jovem Rio. No seu olhar, qual é o benefício de termos uma entidade que tem esse carisma de fazer a aproximação de interesses voltados ao bem comum, e como você convidaria que seus amigos pudessem dar uma olhada no nosso Instagram, @ADCE Rio, ao nosso Facebook ADCRJ. Todos esses nossos programas Conexão com Valores também estão no YouTube. Eu vejo a possibilidade do Evangelho passar a participar, passar a participar desse processo teu, das empresas, etc. E onde o Evangelho entra a luz e entra vento de limpeza. Eu tenho grupos de amigos que ainda estão aqui, os quais você conhece e faz parte deles também. Gilberto Almeida, nosso querido. E Mauro Magalhães e todos os outros, né? Um grupo que se reúne para almoçar todas as quartas-feiras, que o mais jovem deve ter 68, 70 anos. E o mais idoso, no momento, sou eu. Já perdemos uns 2 companheiros, etc. Esse grupo é um fazedor de opinião. Então, para nós é muito importante frisar o teu trabalho nesse sentido, porque esse é uma esperança de melhoria nas condições de trabalho, de comerciais e de toda forma, porque é uma entrada da ética, uma entrada da tolerância, da misericórdia e entrada de tudo espetacular que o Evangelho nos dá. Agradeço imensamente o seu testemunho, Mário, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Conexão com Valores sempre aos sábados, às 17 horas. Satisfação enorme de você estar aqui com a gente. Eu agradeço muito e dou a vocês todos um abraço extenso e um desejo de paz, alegria e felicidade. Muito obrigado.